batalhei bastante para estar aqui nesse momento falando de um assunto que considero da mais extrema importância e um assunto que envolve diretamente a nossa região. Ouvi o pronunciamento do senador Randolph tratando da Zona Franca Verde, o que, sem dúvida nenhuma, é essencial para o estado do Amapá e para toda a nossa região. E eu aqui venho à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, para dar continuidade e falar a respeito das obras da BR-319. E para aqueles que nunca ouviram sobre esse assunto, apenas registro o fato de que a BR-319 é a única via, a única estrada que liga o estado do Amazonas, portanto também o estado de Roraima, a todo o território brasileiro. Então, se não é a BR-319, nós só podemos ter ligação com o país, com o estado do Acre, com o Mato Grosso, com São Paulo, com o Nordeste, através dos rios. Então, a BR-319 é uma BR antiga, inaugurada no início da década de 70 e que, infelizmente, passou todos os anos, as décadas seguintes, sem receber qualquer obra de manutenção, o que fez com que essa via de fundamental importância para todos nós da região ficasse quase que intrafegável. Nunca foi intrafegável porque muitos teimavam em fazer o trecho de carro em carros pequenos ou motocicletas. E por meio, senhor presidente, esse ano, da Comissão de Infraestrutura, nós, senadores da região norte, não apenas do Amazonas e de Roraima, mas de todos os estados, começamos uma grande mobilização em defesa da BR-319. Essa BR, como já disse, tão importante para nos ligar ao território do nosso próprio país. E num curto período de tempo, senhor presidente, nós conseguimos avançar no que não se conseguia há décadas, em torno das autorizações para a realização das obras. O fato é que, com as mudanças promovidas na legislação brasileira, no ano passado, o IPAAM, que é o Instituto Ambiental do Estado do Amazonas, deu uma licença para que o DENIT fizesse e executasse as obras de manutenção da estrada, de manutenção da BR. Ocorre que, nesse ano, no mês de agosto desse ano, o IBAMA foi fazer uma inspeção nas obras da BR-319, produziu um relatório a partir do qual embargou e proibiu a continuidade das obras de manutenção. E esse embargo ocorreu no dia 15 do mês de outubro do ano corrente. No dia 21 de outubro, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, nós, parlamentares, realizamos aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal uma audiência pública histórica. Contamos com a participação de representantes do IBAMA, o chefe da fiscalização do IBAMA, o diretor-presidente do DENIT e várias outras autoridades envolvidas nesse assunto. Foi uma audiência em que pudemos discutir abertamente sobre os problemas e o quanto era injusto a decisão do IBAMA pelo embargo das obras. Entre os dias 26 e 28, portanto, uma semana depois, nós também, através da Comissão de Infraestrutura, realizamos uma diligência à estrada. Fizemos uma viagem de carro com uma caravana à BR-319. E dessa caravana participamos 3 senadores. Senador Assir Gurgax, senador eu e o senador Valdir Raupp, 3 senadores. E andamos pela estrada toda, senhor presidente, andamos pelo trecho do meio e percebemos que vai do quilômetro 250 até o quilômetro 655 e percebemos que a realidade por nós detectada estava muito longe daquela relatada no relatório do IBAMA. No dia 4 de novembro, senhor presidente, voltando a Brasília, tivemos uma reunião muito importante com toda a equipe de técnicos do IBAMA e a presidente daquele órgão. Mostramos lá tudo o que gravamos e debatemos com profundidade tudo o que vimos em relação às obras em curso que vinham sendo realizadas pelo DENIT para a manutenção da BR. Com base
infelizmente, senhor presidente, ainda no embargo feito pelo IBAMA, no dia 27 de outubro, a juíza federal Aline Soares Lucena Carnaúba, titular da 7ª Vara Federal da Justiça Federal no Estado do Amazonas, acatou o pedido do Ministério Público Federal e determinou a suspensão imediata de qualquer intervenção da estrada. Portanto, nós tínhamos dois problemas. O primeiro, que era o embargo do IBAMA, e o segundo, a proibição judicial para que as obras tivessem continuidade. A juíza ainda determinou ao IPAAM, que é o órgão ambiental do Estado do Amazonas, que se abstivesse de conceder qualquer nova licença ou autorização para quaisquer atividades relacionadas à BR-319. O IBAMA já havia reconhecido, entretanto, que o IPAAM era o órgão de competência para dar a licença para as obras de manutenção. No caso de asfaltamento, que não é. No caso de asfaltamento, por exemplo, que é uma recuperação total da BR, esse sim, só quem pode autorizar é o órgão ambiental federal, o IBAMA, e o procedimento para que isso venha a ocorrer ainda está em curso, visto que ainda os estudos de impacto ambiental estão sendo realizados. Mas, enfim, repito, o próprio IBAMA reconheceu a possibilidade legal do IPAAM conceder a licença tão somente para as obras de manutenção. Eis que, após o DENIT apresentar a lista de documentos especificando o caráter de manutenção e comprovando o caráter de manutenção das obras e também apresentando, baseado nisso, o pedido de suspensão do embargo, a presidente do IBAMA, doutora Marilene Ramos, despacha por meio do ofício 103/2015, do dia 5 de novembro, dizendo que, abre aspas, não há óbices por parte do IBAMA para a suspensão do embargo imposto. No entanto, ressaltou que não poderia prosseguir os procedimentos administrativos por conta da decisão da Justiça Federal no Estado do Amazonas. Nesse despacho, o IBAMA diz que as obras de manutenção no trecho do meio, uma vez restritas ao território do Amazonas, não caracterizam a competência da União para o licenciamento ambiental, de acordo com o que estabelece os próprios critérios da legislação federal. E aí cita a Lei Complementar 140 de 2011 e o Decreto 8.437 de 2015. Dessa forma, devem se submeter ao devido licenciamento ambiental perante o órgão do meio ambiente do Estado do Amazonas, o IPAAM. Ocorre que ainda tínhamos pela frente o segundo óbice, que era o impedimento legal. No mesmo dia, munido de toda essa documentação, o DENIT recorre da decisão da Justiça Federal de primeira instância, recorre ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede aqui em Brasília, pedindo a suspensão da decisão da 7ª Vara da Justiça Federal no Estado do Amazonas. No dia 17 de novembro, o presidente do TRF da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro, suspendeu a liminar concedida pela juíza Aline Soares Lucena Carnaúba, que embargou as obras. Na decisão, o desembargador considerou que houve interferência do judiciário em atribuições dos órgãos. Ele citou, no caso do IBAMA, o caso do IBAMA. O órgão reviu a sua própria decisão, permitindo que o DENIT continuasse as obras, fato que não teria sido levado em conta pelo Ministério Público Federal. O juiz também citou trechos do despacho do IBAMA, reconhecendo o IPAAM como órgão legal para conceder a licença ambiental. E no dia 3 desse mês, por meio da decisão interlocutória número 614, o IBAMA fez oficialmente o desembargo das obras de manutenção do trecho do meio, considerando os fundamentos da decisão proferida pelo desembargador federal, presidente do TRF da Primeira Região. No desembargo estão a lista das atividades permitidas e o prazo, reparem, as senhoras e os senhores, e o prazo de 30 dias para que o DENIT comprove que o IPAAM se manifestou pela validade da autorização concedida para as obras de manutenção e recuperação da rodovia.
Caso isso não ocorra, os efeitos do embargo serão restabelecidos. Eis que, senhor presidente, essa é a razão do meu pronunciamento. Eis que, surpreendidos por uma nota totalmente fora de contexto, o IPAAN afirma que o licenciamento é de competência exclusiva do IBAMA e encaminhou aos órgãos de imprensa no dia de ontem, senador Jorge Viana, um documento, uma nota que eu tenho aqui na íntegra e peço que seja publicado nos anais, dizendo que isso cabe ao IPAAN e cabe ao IBAMA e não ao IPAAN. E cita a decisão da 7ª Vara da Justiça Federal no Amazonas e diz que não há nenhum fato novo. Assim, o fato novo e mais importante é que o IBAMA reviu a sua decisão, assim como a decisão do TRF Primeira Região derrubou a decisão de primeira instância. Então, senhor presidente, eu acabei de ligar para o Amazonas para conversar com o governador José Mello, para pedir que tenho certeza absoluta que o objetivo do Estado do Amazonas não é impedir a realização das obras, para perguntar, então estou buscando o governador José Mello para perguntar a ele o que é que está acontecendo ao tempo em que vamos pedir para que o IBAMA imediatamente restabeleça uma licença dada anteriormente, que só foi suspensa por uma decisão judicial e que agora foi revertida pelo TRF Primeira Região. Então, quero dizer que não entendi nada a nota que foi divulgada pelo IPAAN no dia de ontem, mas tenho a certeza e a convicção absoluta que ainda hoje conseguiremos reverter essa situação por uma decisão do governo do Estado do Amazonas, que, como todos nós, tem o interesse que essa obra, que a BR-319 tenha a continuidade das obras de manutenção. Muito obrigada, senhor presidente.